Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância do Senhor. Easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Bom dia! Que a graça do Senhor envolva a tua vida nesse dia, que realmente você tenha uma expectativa nesse dia de coisas grandes do Senhor, de realmente os teus desejos do teu coração, aquilo que realmente é lícito, aquilo que é propósito do Senhor na tua vida, comece a se cumprir. Olha ao teu redor, na tua casa, talvez você esteja com dificuldades, basta uma decisão. As nossas decisões definem o nosso futuro. Então hoje, nesse programa, você tem a oportunidade de decidir. Hoje nós vamos falar sobre 2 tipos de pessoa e você vai entender melhor o que eu estou falando. Abre o teu coração, porque a palavra do Senhor nos muda de lugar. A Bíblia diz que nós somos tirados das trevas e somos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, onde nós temos a redenção, a nossa salvação. E isso se dá através de uma decisão do nosso coração, através de um pronunciamento dos nossos lábios para o Senhor. E para basear essa pregação, nós vamos para o Salmo número 1, e diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Não são como os ímpios, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O objetivo dessa palavra hoje é mostrar, é trazer um conhecimento que existe diferentes tipos de pessoas. Existe, muitas vezes, nós, do nosso ponto de vista humano, do nosso pensamento, nós vemos que existem pessoas diferentes em raças, temperamentos, pessoas diferentes do ponto de vista onde nós podemos olhar. Mas a Bíblia fala que existem somente 2 tipos de pessoas: os ímpios e os justos. O que são os justos? Qual é a definição da palavra justa? Essa palavra justo, na Bíblia, ela significa aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que se voltam para o Senhor, aqueles que recebem realmente Jesus como seu Salvador, que são justificados pela obra de Jesus lá na cruz do Calvário. Um dia, Jesus se fez pecado, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados, nós fôssemos libertos e nós fôssemos perdoados. Então aquele sacrifício na cruz do Calvário nos torna justos. Não é justo do ponto de vista humano. Quando nós olhamos no dicionário Aurélio o que significa a palavra justo, diz que significa imparcial, reto, íntegro, exato, preciso. Mas o justo, de acordo com a palavra, é aquele que age segundo os princípios da palavra de Deus, segundo os oráculos do Senhor, segundo aquilo que está escrito na Bíblia. E também este salmo, ele traz bem definido o destino de cada um dele, o fruto de cada um dele. A Bíblia diz que bem-aventurado são aqueles que não andam segundo os conselhos do ímpio, mas aquele que tem prazer na lei do Senhor. Então o justo, ele tem prazer em meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Significa que o coração dessa pessoa, o coração desse homem, o coração dessa mulher está cheio da palavra, tem um desejo constante de meditar na palavra do Senhor. E essa palavra, meditar, ela vem de encontro à palavra ruminar.
E você conhece esses animais que eles ruminam, que eles comem o mato, que eles comem as ervas e eles começam a ruminar. Como se processa isso? Eles comem ali no campo a erva, eles mastigam, mastigam, mastigam e engolem. E daqui a pouco eles regurgitam, mastigam novamente e engolem. E esse processo se repete até que ele tire todos os nutrientes necessários para o seu corpo daquele alimento. Assim é a meditação. Nós meditamos, meditamos, meditamos na palavra do Senhor. Deixamos essa palavra descer da nossa mente até o nosso coração, subir do nosso coração até a nossa mente e fazer esse processo até que eu esteja entendendo, até que eu esteja tirando dessa palavra os nutrientes necessários para que eu possa ter uma vida abundante. E aqui diz que esse justo, ele é como árvore plantada junto a ribeiros, que ele dá o seu fruto na estação própria. Veja bem, quando existe uma árvore plantada, quando nós plantamos uma semente numa terra boa, e quando essa semente ela é regada, quando as raízes dela estão em contato, tirando os nutrientes do solo, sendo regada com a água, aquela árvore ela vai crescer. E à medida que ela cresce, no tempo certo ela vai dar fruto. Assim é a pessoa que medita na palavra do Senhor. É como essa árvore plantada junto a ribeiros, que na estação própria ela dá o seu fruto. O que significa isso? Você vai meditando na palavra. Você vai meditando na palavra. Você vai entendendo, a palavra vai entrando no teu coração, vai entrando na tua mente. Não é um conhecimento da mente, mas é uma experiência no nosso coração. É quando o nosso coração deseja, é quando realmente eu faço esse processo de meditar. Eu deito meditando na palavra, eu levanto meditando na palavra. Tudo que eu faço meditando na palavra, de acordo com os princípios da palavra do Senhor. É esse homem, é essa mulher que no seu tempo vai dar o seu fruto e tudo que ele fizer vai prosperar. Quer dizer, não precisa eu ter a preocupação, não precisa eu fazer um esforço sobre-humano, não precisa eu dizer para aquela árvore que eu plantei junto a ribeiros, todo dia chegar para aquela arvorezinha que está crescendo e repetir todo dia, dê fruto, dê fruto, dê fruto. Você não faz isso com uma árvore plantada. Você também não precisa fazer isso com a pessoa que tem prazer na lei do Senhor, que nessa lei medita de dia e de noite. Você não precisa fazer isso. A seu tempo, ele vai dar o seu fruto. Esse salmo fala também que além de dar o fruto na estação própria, o justo, a sua folhagem não murcha. E ele vai dar o seu fruto no tempo certo e tudo que ele fizer vai prosperar. E a prosperidade do ponto de vista bíblico, a Bíblia fala de bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que são felizes, constantemente felizes, isso é ser próspero. A prosperidade do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do coração de Deus, não se dá ao fato de se financeiramente nós estamos bem ou não, porque muitas vezes nós vemos cristãos que não tem tanta riqueza, que não tem dinheiro, que muitas vezes até passa por eventuais dificuldades, mas ele é feliz. A felicidade, a prosperidade do cristão, do justo, não significa ele estar bem com todas as pessoas, porque muitas vezes essas pessoas que optam por cumprir a lei do Senhor, por meditar na lei do Senhor, elas vão contra muitas vezes essa multidão que tem os seus conceitos tão diferentes da palavra do Senhor e muitas vezes são perseguidos, muitas vezes arrumam muitas inimizades porque são contra a fazerem coisas contrárias ao princípio da palavra do Senhor. Não significa ter amizade de todo mundo, ser próspero, ser feliz, não. Porque muitas vezes os cristãos têm inimizades, mas eles são felizes. Muitas vezes os cristãos são felizes independente do cargo que eles ocupam, daquilo que eles têm, ou dos seus relacionamentos estarem bem ou não. Eles são felizes porque a sua felicidade está em meditar na lei do Senhor, está em estar com o Senhor, em realmente buscar essa presença do Senhor.
Mas em contrapartida, a Bíblia fala desse outro tipo de pessoa, do ímpio, que o ímpio vai perecer, que ele não consegue permanecer na congregação do justo. O ímpio não consegue viver no meio de pessoas que estão impregnadas pelo cristianismo, que estão impregnadas por essa palavra do Senhor, que estão impregnadas por um jeito de viver reto de acordo com a Bíblia. O ímpio, ele não consegue permanecer. Quem é o ímpio? É aquele que muitas vezes escarnece, aquele que rejeita a palavra, aquele que não reconhece a Deus como Senhor da sua vida, aquele que vive independente de Deus, que vive através dos seus próprios conceitos, através do seu orgulho, da sua soberba, aquele que é o seu próprio Deus, que dirige a sua própria vida de acordo com a sua maneira de pensar. Esse é o ímpio. E a Bíblia diz que esse ímpio, ele vai perecer, que ele será condenado no juízo. Por isso é que nós temos que nos posicionar, por isso é que nós temos que tomar uma decisão. Você acha que é difícil? Muitas vezes é tão difícil alcançar esse nível de palavra, esse nível de evangelho, esse nível de qualidade, esse nível de retidão. Não é difícil, porque Deus opera em nós o querer e o executar segundo a sua boa vontade, quando nós entregamos o nosso caminho a Ele. Por isso sempre o convite é: entregue teu caminho ao Senhor. Ele vai fazer tudo, confie nele, descanse no Senhor, confia no Senhor e Ele vai conceder os desejos do teu coração. É Ele que faz. Tudo que era necessário para a nossa salvação, Jesus já fez. A única coisa que nós precisamos é nos colocar debaixo do senhorio dEle, é realmente meditar nessa lei do Senhor e ter prazer nela. Porque daí nós vamos dar o fruto na estação própria. Não precisa eu forçar, não precisa eu ficar preocupado com isso. A minha única preocupação é buscar ao Senhor. A minha única preocupação é meditar na lei do Senhor. Quando eu medito, quando eu falo, quando eu penso, quando eu executo essa lei de dia e de noite, isso se torna o meu estilo de vida. Eu não aceito mais coisas diferentes, a minha vida vai sendo transfigurada à imagem do Senhor. E a própria Bíblia diz que Deus fala: ser perfeito porque eu sou perfeito. Quando Deus fala de perfeição, não é ausência de coisas erradas muitas vezes, mas é um desejo de, à medida que eu conheço a palavra, eu respondo essa palavra. À medida que eu sei, eu vou tentar fazer, eu vou tentar praticar, eu vou praticar essa palavra. E isso não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, enquanto nós pregamos, ele é liberado para convencer o coração, porque é Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que faz com que o nosso coração, desejoso dele, realmente decida por ele. Então hoje, à medida que nós pregamos a palavra, essa revelação chega ao teu coração, esse discernimento chega ao teu coração, mas a resposta quem dá é você mesmo. É uma decisão que vai definir o teu futuro, se realmente é na congregação dos justos ou é condenado, ou é no juízo, ou é sendo condenado. Não queira isso, não queira isso, porque o melhor de tudo é agradar a Deus. É uma frase que nós sempre falamos. O melhor de tudo é agradar a Deus. E agradamos a Deus quando decidimos por Deus, quando meditamos na lei do Senhor. Eu quero fazer uma oração agora com você e você pode já estar no teu coração ou então abrindo teus lábios mesmo e dizendo: Deus, eu quero ter esse estilo de vida, eu quero meditar na tua palavra. E não é só querer, agora é praticar, é abrir a Bíblia e ler a Bíblia e meditar no versículo que você tem lido. Então agora, vamos fazer essa oração? Deus, nessa hora, Senhor, essas pessoas que estão fazendo essa oração, Deus, que estão realmente disponibilizando a sua vida a Ti, Senhor, a vida de cada uma delas a Ti, Senhor. Deus, que a meditação possa brotar no coração delas, Deus, e que elas possam ter prazer na lei do Senhor e serem realmente, Senhor, como essas árvores plantadas junto a ribeiros de água, Senhor. Ó Deus, que a seu tempo vai dar o seu fruto. Eu quero abençoar essas vidas, abençoar essas famílias e entregá-las a Ti, Senhor, porque Tu és poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o poder que em nós opera. Eu entrego cada uma em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
No programa de hoje, nós sinalizamos 2 tipos de pessoa que a Bíblia declara, o ímpio e o justo. E nós falamos que para sermos qualquer uma delas, nós precisamos ter uma decisão. E a nossa decisão define o nosso futuro. O justo prospera em tudo que ele faz. É decisão nossa. Queremos ser justificados através da palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor. E o justo é aquele que age de acordo com a palavra do Senhor. Convidamos você para vir meditar a palavra do Senhor junto conosco nas nossas celebrações. Vai estar passando aí na tua tela os nossos horários. Siga-nos também através das redes sociais. Entre no nosso avportal.com.br e fique por dentro de tudo que nós fazemos aqui na igreja. Que Deus abençoe você e um ótimo dia na prosperidade do Senhor. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe